É, galera, mais uma derrota da seleção aí, agora diante da França, né? Cara, saudade da seleção, viu? Saudade quando a seleção era um time, 2002 até 2010 no máximo. Agora a gente vê várias situações, a torcida aí chamando pro Neymar no estádio. É uma mistura, futebol praticamente da seleção brasileira, sinceramente. Não é o Ancelotti que vai fazer essa seleção melhorar. É os caras ter consciência de contratar os melhores. Fica levando jogadores aí que a CBF contrata, continua a mesma coisa, horrível. Um time horrível, um time que, pô, velho, sei lá, onde os melhores não jogam, joga os piores porque tem parcerias com marcas grandes, enfim. Olha só o que o Mauro César falou e o que o Thiago Leifert falou também, se liga aí. Escolhe uma outra seleção para torcer, que o Brasil não é favorito na Copa, o Brasil tem chances remotas na Copa, mas pode fazer uma boa Copa do Mundo. Pode até fazer uma boa Copa do Mundo até lá. Mas esse lugar, que o cara vai receber os jogadores em maio, o técnico. Se ele passa pela primeira fase, que não é uma tarefa difícil, até três podem se classificar no mesmo grupo, já estaremos em julho, quando entrar o mata-mata. Ele vai estar um mês e pouco com a seleção brasileira nas mãos. Então dá para você realmente montar uma equipe nesse período. E ele ontem não tinha. A defesa toda remendada, jogadores que não se conhecem, uma série de situações que não podem ser ignoradas no contexto também. E o Brasil tem muito menos time que a França. Eu citei aqui alguns atacantes, esqueci do Olise. Cara, a França jogou a Copa do Mundo passada sem 5, 6 jogadores cortados por lesão. Ainda foi até a final e fez aquela final contra a Argentina espetacular. É a melhor geração do futebol mundial hoje. É a geração da França. Não é nem a da Espanha. E não é a da Argentina campeão do mundo. Eles têm muitos jogadores bons. O Brasil não tem essa fartura. E é um trabalho que vem de longa data. Esse técnico já foi campeão em 18, vice em 22. O técnico da seleção brasileira começou a conhecer de fato os jogadores brasileiros com profundidade, exceto aqueles que ele já convivia com os caras, que já enfrentava ou os treinava. Agora, há pouco tempo, quando ele pegou a seleção brasileira, no meio do ciclo, já na segunda metade. É óbvio que há uma diferença entre as duas equipes. O que aconteceu ontem foi normal. Agora, o tempo pode ajudá-lo, o tempo que ele vai ter os jogadores nas mãos para montar um time mais competitivo. E vai ser contra seleções fortes, time de pouca posse de bola ontem, primeiro tempo, 35% da posse de bola do Brasil. Vai ser isso aí. Contra times fortes, vai ser isso aí, time reativo, a bola vai ser do adversário, tentando acelerar os pontinhos do Brasil, que é cheio de pontinha, para ver se consegue chegar a algum lugar. Eu já estou imaginando isso aí, não tenho nenhuma expectativa além disso. Mas acho que dá para fazer uma Copa minimamente digna. Ser campeão do mundo, essa coisa, esse oba-oba que parte da mídia faz do Hexa e tal, cara, seria uma surpresa enorme. Tomara que o Brasil faça uma campanha bacana, que vá longe, mas analisando friamente, me parece algo muito distante da realidade. Para outra Copa, aí pode ser. Se tiver uma sequência de trabalho, aí pode ser que o Brasil tenha, de fato, um time que figure antes da competição como um dos favoritos. Hoje não é e não será quando Sabe o começar o que é? Mundial. É uma brasa, Mora. É uma brasa. A brasa já foi limado, né? O presidente da CBF. Foi limado, vírgula. Ó, Limado, vírgula. A diretora de marketing, já viu a entrevista dela? sim. Que Não, mas coisa. depois o presidente ontem. Será que o Vini é o cara para ficar nesse trio de ataque? Será que com o Estevão chegando, será que com o Luiz Henrique, a cada vez que entra mostrando o que mostra, o Vini não vai perder o lugar? Ou vão achar um outro lugar para o Vini? O que mais me preocupa? Sabendo que a seleção pode montar uma defesa forte, sabendo que a seleção pode montar um trio de ataque, que é mais que um trio de ataque, é um quinteto ou um sexteto de ataque. Do primeiro para o segundo tempo. É que, para mim, não é só para mim, falta o Neymar. Não esse Neymar. Falta aquele Neymar. Falta alguém para alimentar esse ataque. A gente não tem. A expectativa fica meio em torno do Lucas Paquetá, que não é exatamente o jogador das minhas predileções. Então, eu fico preocupada com isso. Quem arma um ataque que pode ser poderosíssimo? Agora, eu olho para o time da França, como eu olho para o time da Espanha, e eu vejo uma excelência que eu não vejo na seleção brasileira. Até porque não tem o Neymar mais. Mas quero ponderar uma coisa em relação à tua pesquisa, que não é tua, a tua enquete, esse quarto ponto da tua enquete que causou indignação no Mauro. Não só no Mauro, peraí, mim também.
estão falando pro Vini, praticamente impossível. Eu não faria isso. Duvido que o Ancelotti faça isso também. O Vini a gente vai ter que ser na tentativa e erro. É deixar o Vinícius jogar até dar certo. Até desencantar, até acontecer alguma coisa. Esse é meu resumo, chat. Esqueci alguma coisa? O Moreno tá pegando o Vinícius, né? Ameaçar, entre aspas, ameaçá-lo de perder a titularidade, de falar pra ele, ó, assim não vai dar. Se isso o incentivaria a jogar melhor. Ou, pelo outro lado, até o lado mais humano, de não expor o Vinícius por 90 minutos e tentar dar a ele 45, como ele fez na última Copa. Vocês concordam? Vocês são a favor ou vocês são contra? Eu sou contra. Acho que o Vinícius tem que jogar o máximo possível. Vocês são a favor? Caramba, vocês são corajosos, hein? E não dá pra você fazer isso com um cara que é bicampeão da Champions e o principal jogador do Real Madrid hoje, né? Que o Mbappé não tava jogando. Aqui o número dele na seleção dos A ciência piores. tem limite. Eu entendo. Incrível. E agora não. Mas digamos que se na Copa a gente começa contra Marrocos e dá tudo errado. Chega a Escócia e dá tudo errado. Coisas acontecem. A gente foi pra Copa de 94, chat. Vocês não eram nascidos? E o Raí era um dos principais jogadores do Brasil. Não da seleção, tô falando do Brasil. Um dos principais caras. Muito técnico, grandão. Jogava de cabeça erguida. Pô, nosso camisa 10. Olha, ó, Pedro tá falando... Obrigado, Pedrão. Pedrão tava vivo. Pedro tá falando da mesma coisa que eu. Pedro Junker, abraço pra você. Pensamos a mesmíssima coisa. Com o tempo, o Parreira, que era esperto, foi percebendo, e o Zagallo também, que não ia dar. E o time foi mudando. Vaizinho, vai Mazinho, Paulo Sérgio, mas o Raí começou a perder espaço no time. A Copa, ela tem que ser... A Copa, a gente não tem pena de ninguém na Copa do Mundo. Copa do Mundo é matar e morrer. Nos amistosos ainda não, mas Copa do Mundo é matar e morrer. Se o Vini chegar sim na Copa do Mundo, aí não vai dar. E ele... Falta pouco. A gente vai ter Croácia, vai ter Panamá e depois Marrocos. Copa do Mundo assim não vai dar. E eu sei que ele fica chateado. Ele não gosta desse tipo de crítica. Mas essa crítica vem com o tamanho dele, certo? A gente só fala do Vinícius por causa do tamanho dele. Faltam 80 dias. Obrigado. Bem lembrado para a Copa do Mundo. A gente não pode ter uma partida tão abaixo assim. Tem Croácia e Panamá e depois já é Marrocos, né? Então, estamos em cima. Pessoal, vim no Google aqui, coloquei, né? Não sei se tá certo. Comparativo de números de Neymar e Vini Júnior até hoje, né? 2026. O Neymar, né? O maior artilheiro da seleção brasileira. Protagonista absoluto por quase 15 anos. Não tô falando que o Neymar tem que ser convocado, presta atenção. Tô falando de números. Até porque o Vini Júnior, pelo tamanho, como o Thiago falou aí, né? E o Juca, pelo tamanho que ele está hoje no Real Madrid, na seleção ele não consegue ser nem 30% do que ele é no Real Madrid. Fato. Não é eu que estou dizendo. Os próprios dados mostram. Então, aos 23 anos... Perdão, pessoal. O Neymar, ele tem 67 jogos, né? Pela seleção. 46 gols e 25 assistências. Vini Júnior tem 46 jogos e 8 gols. Cara, é muito baixo. O Neymar, aos 23 anos, perdão, o Neymar tem mais de 67 jogos, corrigindo. O Neymar tinha 67 jogos, 46 gols. O Vini Júnior, aos 23 anos, 26 jogos, 3 gols e 4 assistências. É absurdamente, cara, diferente. É absurdamente, totalmente diferente, né? E Vini Júnior perdeu um gol no final do jogo ali, né? Falhou ali. Quem entrou muito bem foi o Danilo. Ele errou um passe também ali, mas tudo bem. Eu acho que ele jogou bem. Aquele Luiz Henrique. Luiz Henrique tem que ser titular dessa seleção, pelo amor de Deus. O cara joga demais, rapaz. Enquanto ficar nesse clubismo, que Vini Júnior tem que ser titular, que Neymar tem que ser convocado,
que fica um monte de gente falando, cara, por que não faz assim? Vai jogar quem tá melhor. Rapaz, no tempo de Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, os caras sempre falam aí, porra, ali os caras, ali eram jogadores, cara. Roberto Carlos, na época, era o melhor lateral esquerdo do mundo. Cafu, um dos melhores laterais do mundo, ou melhor. Ronaldo, o melhor centroavante do mundo, bola de ouro. Ronaldinho Gaúcho, chegado bola de ouro. Já tá perto de ganhar a bola de ouro, perdão, não tinha ganhado ainda. Rivaldo foi chegado a bola de ouro. Kaká tava explodindo em ascensão. Quem mais aí? Lúcio, um dos melhores zagueiros do mundo. Marcos, o melhor goleiro na época do Palmeiras do Brasil. E hoje, velho, os caras que é convocado hoje pra seleção brasileira, é melhor em quê? Vini Júnior era pra ser um protagonista, porque é um dos melhores jogadores do Real Madrid. Mas na seleção brasileira ele não consegue jogar. Não consegue jogar. E é incrível. Bom, pessoal, peguei números aqui mais recentes, ó. Neymar, 79 gols pela seleção, maior artilheiro da seleção. Vini Júnior, 8 gols em aproximadamente 46 jogos. Vamos ver aqui, né, essa atualização. Então, o Neymar, ele tem um pouco mais de jogos, né, do que o Vini Júnior. Até porque o Neymar já começou a jogar na seleção muito jovem, Vini Júnior também. Mas é assustador, pessoal. 8 gols Vini Júnior tem pela seleção em 46 jogos. É muito abaixo, né, do que ele faz no Real Madrid, pô. Muito abaixo. Neymar é dos maiores, né, artilheiro da seleção. Então, muita gente fala, Neymar para ser titular da seleção, eu acho que não dá. Como ele está, não. Mas com ele no banco, de repente entrando em alguns jogos ali, ele fazia a diferença. Enfim, essa opinião aí, esses números aí mostram, na verdade, Vini Júnior no Real Madrid come a bola, joga pra caramba, mas na seleção não sei o que acontece. Talvez seja o esquema de jogo também, né? Eu não estou aqui falando mal do Vini, não. Eu tô falando que, porra, cara, ele tem que melhorar muito na seleção, muito mesmo, beleza? Agora comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários. O que é que vocês já acham aí desses números e do que o Thiago falou aí e o Mauro César falou, beleza? E até o próximo vídeo aí. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários.